Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Meus amigos, hoje vamos falar sobre um assunto muito, mas muito delicado. Eita, nós, hoje que eu vou me acabar mesmo, hein? Vamos falar sobre religião nas artes marciais. Eu confesso, gente, que eu não queria ter feito esse vídeo. Não queria mesmo ter feito esse vídeo. Porque eu tenho como filosofia, uma filosofia que eu até recomendo a vocês: nunca, jamais em suas vidas discutam sobre religião, futebol e política. Qualquer um desses assuntos que você for discutir vai dar ruim. Seja numa roda de amigos, seja em vídeos, sempre dá problema esses assuntos. Mas o que acontece? Esse vídeo me foi pedido por um grande amigo meu, o Luan Andrade, né? Luan Andrade e o seu pai Luciano acompanham os meus vídeos aí no canal. Até vou mandar um salve aí pra eles, né? Eles me pediram esse vídeo porque o meu amigo Luan, no caso, ele treina capoeira, mas ele é evangélico. E isso está entrando em conflito com o que ele treina. E nós vamos entrar nesse assunto bastante delicado. É assim como ele, eu também sou evangélico, e assim como ele, eu tive essa mesma dúvida ao longo da minha vida. Recentemente, eu mandei um vídeo com uma pergunta para o pastor Caio Fábio. É um pastor que eu acho muito legal, considero ele bacana, gosto de ouvir as pregações dele. E eu perguntei para ele: Caio, eu sou evangélico, mas eu sou professor de Kung Fu, qual que é o meu limite? Até onde eu posso praticar Kung Fu sem interferir no meu caminho religioso? E aí ele me mandou um vídeo também explicando isso. Se possível, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, ou então aqui no card, né, no canto da tela. Vou deixar aí para vocês verem a resposta dele. Então, para os artistas marciais que têm essa mesma dúvida, eu vou passar nesse vídeo o que ele me comentou, e também experiências minhas para as pessoas que estão em conflito com sua arte marcial e sua religião. Se você for em canais evangélicos, em canais de vídeos evangélicos assim, vocês vão encontrar essa pergunta com frequência: o cristão pode treinar MMA? Como tem aquele canal Dois Deuses de Teologia, que eu também acho bacana, ou em outros canais, o cristão pode praticar artes marciais? E esses canais, como sendo canais evangélicos, eles explicam a visão do evangélico para a arte marcial. Desta vez, esse meu canal vai fazer diferente, vai fazer a visão do artista marcial para a religião. Porque assim, é um assunto delicado, envolve crença, envolve umas coisas meio pesadas. Eu gostaria muito, gente, muito de verdade, que não houvesse uma guerra religiosa nos comentários aqui embaixo. Comentem, eu gosto quando vocês comentem os meus vídeos, que vocês contribuem seu conhecimento para a galerinha que assiste os meus vídeos. Eu gosto quando vocês fazem isso, mas eu gostaria que não houvesse uma guerra religiosa aqui nos comentários. Dependendo do comentário religioso, se for muito forte, muito pesado, eu vou excluir do vídeo, ok? Sejam delicados na hora de comentário. Então é assim, gente. O que acontece com a relação arte marcial e religião? Eu tive essa mesma dúvida, como eu falei, né? Quando perguntei ao pastor Caio Fábio. Porque se vocês verem uma entrevista uma vez com o Padre Quevedo, ele falou: eu andei por todos os países deste mundo e posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que não existe um país mais supersticioso e religioso do que o Brasil. Não tem. Esquece Estado Islâmico, esquece Israel, esquece Irã, esquece tudo. O Brasil tem uma religiosidade muito forte, e isso é verdade. Apesar do que a gente vê no samba, no carnaval, no funk e tudo mais, ou em novelas e tudo mais, o nosso país trata a religião muito a sério. Muito a sério. E as religiões carro-chefe aqui do Brasil é a religião católica e a religião evangélica, ou seja, a religião cristã, que tem um peso muito forte no Brasil. E diferente do que vocês veem assim, na religião afro-brasileiras, como candomblé, umbanda, quimbanda,
Ou vocês veem espiritismo, ou vocês veem budismo, ou você vê em outras religiões que são mais democráticas, que são mais liberais. Religião cristã é ditadura. Religião cristã é pegar pesado. Tem regras muito fortes e muito rígidas. Tanto que o máximo que vocês vão encontrar de democracia na Bíblia é aquela passagem que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o máximo que vocês vão encontrar de democracia. O resto são regras duras e ferrenhas aí sobre espiritualidade. E isso acaba afetando a vida do artista marcial em muitos pontos. Gente, eu prometo que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Não vou puxar sardinha para religião nenhuma e nem para crença nenhuma. Eu vou tentar ajudar os artistas marciais a resolverem esse conflito que tem entre prática e religião, tá? A primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, você que é aluno e você que é professor, eu vou puxar a orelha dos dois, tá? Do aluno e do professor. Os dois precisam chegar num consenso. Vocês precisam saber diferenciar a academia de templo. Isso é muito importante, porque séculos atrás, muitos milênios, séculos atrás, não se diferenciava escola de templo. Hoje nós temos escola. Escola é um lugar onde você, independente da sua religião, vai lá aprender português, matemática, ciências, história, geografia. Você aprende lá e volta para casa e continua com a sua vida. Mas nos tempos antigos, o templo, seja a sinagoga, seja a mesquita, seja a igreja, era um lugar onde você não só se espiritualizava, como você também aprendia a ler e escrever. E aprendia outras coisas também. Algumas no Oriente, como é o caso do templo Shaolin, você aprendia artes marciais. Então, templos religiosos também é um lugar para você aprender. Isso é uma coisa que é normal. Tanto que você vê a escola do Vaticano, existe até hoje. A escola dominical, a escola católica, onde você aprende tanto... Você vê, o curso superior do Vaticano é excelente, é maravilhoso, é um dos melhores do mundo. E é tudo de graça, mas você tem que ser padre para você poder ingressar nessa escola. Você tem que ser um sacerdote. Esse tipo de prática existe até hoje. Mas esse tipo de prática mudou em alguns pontos quando se criaram a escola. Com as artes marciais é a mesma coisa. Quando as pessoas vinham nos templos religiosos, que as pessoas lá treinando artes marciais de vários tipos, estavam trazendo condicionamento físico, emagrecimento, boa forma, trabalho cardiovascular, tiraram a prática das artes marciais para levar para as academias. Geralmente academias de ginástica, academia de musculação, que seguem o mesmo padrão da escola. Mas a pessoa, se ela fez isso, se ela tirou a arte marcial do templo para levar para uma academia, o objetivo dela é agradar gregos e troianos. Então você tem que ter ciência de que quando você levar a sua arte marcial para uma academia, você vai aceitar todos de qualquer religião. E isso está implicado, não é você barrar a porta, aqui não entra, por exemplo, aqui não entra evangélico, aqui não entra cristão, aqui não entra muçulmano, não. Está relacionado com os rituais que você faz na academia. Esse é o ponto delicado. É importante que a gente preserve algumas coisas nas artes marciais, mas você não pode ter excesso de ritual na sua academia. Quando você começa a colocar ritual demais na sua academia, você vai perder aluno por conta disso. Você vai até pegar mal em certos pontos. E outra coisa que tem que você tomar cuidado é quando o aluno, isso acontece em muitas academias de artes marciais, em todas elas. A sua maior clientela que vai ter na sua academia são alunos que são crianças e jovens que são vítimas de bullying. Então aquela pessoa que tem uma vida difícil na escola, que sofre muito bullying, tanto na escola quanto dos amigos na rua, que os pais muitas vezes não ajudam, não apoiam, não tratam psicologicamente, quando ele encontra uma academia de artes marciais para aprender a se defender, ele vai abraçar isso como nunca abraçou nada na vida dele. Ele vai se aprofundar nesse tipo de prática como nunca fez em coisa alguma da sua vida. Então, se houver muitas vezes excesso de ritual, excesso de religiosidade, ele vai encarar tudo aquilo como verdade absoluta.
Isso é bom, em muitos pontos isso é bom, porque pode salvar o garoto. Mas às vezes pode encaminhar ele num caminho meio de fanatismo. É um assunto delicado, gente, eu sei, a gente vai devagar aqui, tá? Eu dividi esse vídeo em vários subtópicos para tentar primariamente ajudar o artista marcial a diferenciar academia de templo, ok? Vamos começar com o primeiro deles. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Vamos ao primeiro detalhe que muitos cristãos se sentem à vontade. A ideia do excesso de rituais, como eu falei. A primeira coisa complicada do excesso de rituais, para um cristão, estou dizendo para um cristão, tá? É a ideia de oferendas a ídolos e pessoas mortas. O que acontece? Na minha academia de Kung Fu, que eu frequentei por um bom tempo, o meu mestre colocou a placa na frente. Academia de Kung Fu. Academia. Se era uma academia de Kung Fu, ele tinha que ser bastante, como se diz, bastante democrático. Ele mantinha os rituais que toda escola, que todo templo de Kung Fu tem, que é manter a estátua de Quan Kun lá. Não sei se é Quan Kun, Quan Do, eu não me lembro. Aquela divindade deles que usa a lança Quan Do, a alabarda, né? E aquela barba grande. Que é, segundo ele, é o santo protetor das artes do Kung Fu, das artes marciais. Kung Fu, né? Artes marciais tem outros. Então, quando a gente chegava na academia, a gente chegava lá e ficava conversando ali no hall, ali da entrada, né? Trocando ideia. Enquanto isso, ele estava indo lá na estátua do Quan Kun, colocava umas oferendas de comida, pegava o incenso, cumprimentava e colocava lá. Quando ele ia começar, ele falava, chamava todo mundo, gente, vai começar a aula. Quando começava a aula, ele falava, cumprimentem a mim, né, o professor. Cumprimenta o professor. Aí, vamos à aula. Terminou a aula, cumprimenta o professor, íamos para casa. Ou seja, ele não obrigava a gente a fazer o que ele fez lá na estátua do Quan Kun. Isso é uma academia. Se a sua academia obriga você a ir contra a sua religião, que é você fazer uma oferenda a uma estátua, a um ídolo, não é academia, é templo. Independente que é a tradição da arte marcial que você treina. Academia é uma coisa, templo é outra. Outra coisa, aqui na minha academia eu tenho um mural com todos os grandes mestres das artes marciais. Dê uma olhada, olha só. Estão vendo? São todos os mestres que de uma forma ou outra contribuíram para as artes marciais. Eu mantenho eles aqui por respeito, não, respeito não. Eu vou dizer assim que eu mantenho como exemplo. Para as pessoas tomarem eles como exemplo. De o que cada um precisou passar, o que cada um conquistou, o que cada um lutou e o que cada um foi na sua vida. Como exemplo. Eu não presto reverência a nenhum deles. Nenhum. Não existe cumprimento inicial para nenhum deles. Eu tenho eles apenas como exemplo. E apesar da minha academia já vir todos os artistas marciais que se podem imaginar, aprender coisas que a academia deles geralmente não ensina, detalhes nas artes marciais, porque aqui é um lugar onde todos são bem-vindos, todos os artistas marciais. Mas já tive alguns probleminhas. Veio aqui na minha academia uma vez um praticante de uma determinada arte e chegou e olhou para o mestre dele ali na parede. Quando ele olhou aquilo, ele tentou disfarçar, mas eu percebi, ele entrou em choque. Provavelmente deve ter pensado, como essa blasfêmia pode ser permitida? O meu mestre ali, numa foto comum, meu mestre ali numa foto comum, sem uma moldura, sem uma oferenda, sem um incenso, no meio de gente comum, sabe? Ele teve esse choque, eu percebi isso, mas aqui não reverenciamos a nenhum deles, aqui eles são usados como exemplo, até porque na minha visão, tá? Na minha visão, aposto que lá no paraíso, junto com Deus, está lá numa mesa trocando ideia, Musashi, Morihei Ueshiba, Mestre Bimba, Mestre Pastinha,
Carlos Gracie, Muhammad Ali, estão todos ali, ó, trocando ideia, falando sobre suas batalhas, sobre suas conquistas, sobre suas lutas, trocando suas experiências. Porque se eles são realmente reverenciados como seres espiritualmente elevados, eles deixaram para trás rancor, ódio e aprenderam a ideia de amor ao próximo e altruísmo. Se eles estão nessa mesa com todos eles estão espiritualmente elevados. Porque essas coisas de rivalidade em academias e costumes são coisas que ficam nesse plano. Se eles não estão, na minha visão, se eles não estão lá nessa mesa trocando ideia, todos eles juntos, não estão espiritualmente elevados, da minha opinião. Essas coisas mesquinhas de rivalidade, bobagem, ficam aqui nesse plano. Então, baseado nisso, se na sua academia você dá opção ao seu aluno de fazer, por exemplo, o que acontece em academia de judô ou karatê, é você fazer o comprimento, né? O primeiro comprimento, né, é para o mestre que faleceu. O segundo comprimento é para o sensei. Se ele te dá a opção, você não precisa cumprimentar o mestre do quadro que já morreu, porque eu sei que na visão da sua religião isso é espiritismo. Se ele te dá essa opção, é uma academia. Se você não tem opção, se você é obrigado a cumprimentar aquela pessoa que já morreu, não é academia, é templo. Sei que tradição e rituais são importantes nas artes marciais, mas volto a dizer, academia é uma coisa, templo é outra. Ele tem que te dar a opção de você não fazer o cumprimento para o quadro, mas cumprimentar o professor. Ok? Se não te derem essa opção, procure outro lugar para treinar. Minha visão, tá? Assunto delicado, a gente vai martelar muito nisso, ok? Esse é o problema do excesso de rituais. Vamos para o próximo tópico. Ok, amigos, vamos falar agora sobre uma outra questão delicada, que é a questão das formas, né? Os katas, os katis e tudo mais. Existem alguns movimentos, por exemplo, no karatê, não vou me lembrar qual estilo, mas que durante lá o kata, né? Durante a forma, às vezes eles fazem algum movimento assim, ou similar a esse, né? Isso aqui é a representação do elemento fogo. Ou seja, é um culto aos elementos da natureza, o shareia, como diz a religião cristã. Vai, Kung Fu, você vê lá o estilo Pacuá, né? Como é que era mesmo? Só respirava, e vinha. E ó, aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou rodeando o símbolo do Yin Yang e os 8 trigramas antes de fazer a forma, né? Antes de fazer aquela forma, tudo mais. Eu estou rodeando um símbolo pagão, na visão deles. Quando eu tive essa mesma dúvida, o pastor Caio Fábio falou isso para mim. Se você não coloca esses significados nos movimentos, eles vão se tornar apenas movimentos. Ou seja, mesmo que você saiba que tem esses significados, trate como movimentos, ó. Se movimenta, ó. Apenas se movimente, ó. Só se movimente. Não precisa pôr significado nisso, porque isso é a prática esportiva. Isso é a ideia de academia e não de templo. Você está se exercitando, você está se movimentando como se fosse uma dança. Então não precisa pôr esse significado se você não quiser. Outra coisa, se você é professor ou se você é aluno, saiba dar 2 tipos de explicação. Explicação espiritual e explicação com base na lei da física. Me lembro uma vez que um colega meu me falou de uma experiência que ele teve. Ele conheceu um professor de Kung Fu, acho que no estilo do Sul ou do Norte, não vou me lembrar bem. Ele que se utiliza esse soco, né? Ele perguntou, por que o soco é assim? E ele falou, o soco é assim porque ele é chamado soco do sol. Quando você faz esse movimento com a mão, ele forma o caractere que é a palavra sol. Ele é chamado soco do sol, ele puxa a energia do sol.
Ah, e o que mais? É só. Só isso? É por isso que é o soco. Então quer dizer que esse soco é forte porque ele puxa a energia do Sol e quando ele forma perfeitamente o caractere do Sol, ele tem uma explosão solar, é por isso? Se você der só essa explicação para os seus alunos, as pessoas que têm problemas com isso vão pesar. Por que não dar essa explicação? Quando você faz esse movimento com a base firme, seus pés ficam bem plantados no chão. Quando você faz esse movimento, a força centrífuga que você está parafusando para frente com os seus dois ossos alinhados ao cotovelo, causa uma força que manda o adversário longe. Isso é física. Se o aluno tem problemas com a visão espiritual, então explica a força com ele com base na lei da física, com base na ciência. Olha só, meu amigo Mauro vai dar uma forcinha. Ó, vai, vamos supor o soco do Sol. Eu estou deixando aqui o meu cotovelo para baixo e os dois ossos alinhados para frente, ó. Postura, faz a pressão lá. Ó, faz a pressão. Ó, não estou fazendo nenhum ritual, não estou fazendo nenhuma puxada de energia. Isso aqui é física. Isso aqui é a lei da física. Então saiba dar as duas explicações, ok? Para que a sua academia não tenha esse tipo de problema. Bem, vamos para o próximo tópico. Bem, pessoal, vamos a outro tópico delicado, que vamos interpretar assim, que é o envolvimento das entidades em algumas práticas marciais. O que acontece? Não é segredo para nenhum de vocês que religião afro-brasileira e religião cristã não se bicam, não se misturam. Eles têm problemas com esse tipo de coisa por causa baseado nas crenças. E o que acontece com frequência? Um cristão não pode treinar capoeira, porque a capoeira tem influências com as religiões afro-brasileiras. Só que aquela coisa, como vocês puderam ver na forma e no golpe que eu mostrei, quase todas as artes marciais vieram de templos religiosos. Tá, o Kung Fu ele veio muito antes do templo Shaolin, mas ele deriva de um templo budista. As artes marciais do Japão derivam dos templos shintoístas, a capoeira lá dos terreiros. Então você vê que, como eu expliquei anteriormente no começo do vídeo, artes marciais e práticas didáticas, escolares, pedagógicas eram feitas em templos, não tinha essa divisão que tem hoje. Então o que acontece? Eu já ouvi histórias assim de capoeiristas conhecidos meus, que eles falam assim, esses capoeiristas eles falam assim, poxa, é meio estranho, né? Eu não sei explicar, mas tipo no meu dia a dia, eu não consigo levantar minha perna aqui, ó. Eu não consigo levantar ela até aqui. Eu também não consigo fazer esse pulo aqui. Mas quando eu estou na roda, quando os atabaques começam a tocar, e quando o berimbau está lá tocando, eu não sei o que acontece comigo. Eu começo a voar, eu começo a fazer chutes voadores, eu começo a fazer salto, eu começo a fazer umas coisas que eu nunca imaginava poder fazer. Aí vem as histórias folclóricas, né? O pessoal acha que certas entidades têm algum efeito nas pessoas, que o berimbau meio que é um para-raios para descer alguns espíritos, algumas entidades. A roda ali é um portal para uma dimensão paralela e aí foi a festa das entidades ali. Não precisa encarar dessa forma, porque o que acontece? Como acontece até mesmo em recentes, assim, em grupos evangélicos criados mais ou menos que recentemente, existe uma coisa chamada musicoterapia, que é natural quando você está ouvindo música, ainda mais uma música agitada, você começar a sentir uma adrenalina forte, você começar você começar a acompanhar aquilo. Não é porque uma outra entidade está entrando, se você não quiser acreditar nisso ou não quiser se envolver com isso. Você está ouvindo ali, ó, então aquilo te dá uma adrenalina. Porque se a capoeira é uma luta derivada de uma dança,
O que você precisa para fazer uma boa dança? De música! Você precisa de uma música. Então você está tocando ali o jogo de Angola, ali, ó, bem devagar, você está acompanhando o ritmo do berimbau. Aí se vai para o jogo regional, aí você vai ficar acompanhando aquela música. É natural que aquela música, as palmas ali batendo, te dê uma adrenalina forte. Então você começa a ter energia de onde você nem imaginava. Você consegue fazer os saltos, você consegue fazer os golpes, você consegue fazer tudo aquilo. Não precisa se envolver com a espiritualidade dali se você não quiser. Ok? Então, próximo tópico. Bom, gente, como último tópico, que eu até, como embora, deveria ser o primeiro tópico, né? É sobre os cumprimentos, né? Na minha academia se cumprimentava dessa forma, o Kilai, né? Mão fechada ao sol, mão aberta à lua, os dois juntos significa equilíbrio e respeito. É um cumprimento costumeiro na China. Só que eu já ouvi, professor, eu não posso cumprimentar assim porque minha religião não deixa fazer Kilai. Ou já ouvi outros também, no Muay Thai cumprimenta assim, no Japão cumprimenta assado, e minha religião não deixa eu fazer isso. Fala para eles, gente, quando você está cumprimentando assim, você não está reverenciando a nenhum Deus e nem a nenhum símbolo pagão. Porque lá eles não têm o costume de apertar a mão. O costume é esse, ó. É como se estivesse apertando a minha mão. Só isso. E lembra, movimento é apenas movimento. É o que você tem que deixar claro para os alunos. Eu não estou querendo fazer esse vídeo uma estratégia de marketing, uma coisa para você não perder alunos ou ganhar mais alunos. É para vocês não sofrerem reprisar as extremas. Porque a religião é uma coisa que pega forte no Brasil, isso todos nós já sabemos. E se vocês não tomarem cuidado, tanto você aluno quanto você professor, de saber diferenciar a academia de templo, ambos vão se dar mal. Então saibam diferenciar as coisas, dê ao seu aluno a oportunidade de escolher, não force ele a seguir certos rituais que as artes marciais pedem se ele não quiser. Porque se você quer abrir uma academia, você quer abrir um templo de Kung Fu, de qualquer coisa que seja, deixe claro que é um templo. Que você está ali seguindo uma religião específica junto com a arte marcial que você pratica. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que possa ter contribuído de alguma forma. Sei que é um assunto pesado e polêmico. Volto a repetir. Pegue e leve nos comentários, porque eu não quero guerra religiosa nos comentários aqui. E dependendo de como for o comentário, para preservar a liberdade religiosa de cada um, eu vou excluir. Ok? Fiquem com Deus. Bons treinos.